Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Abaixe sua cabeça, Senhor Deus, meu Pai. Essa é a tua promessa, Pai. Promessa que foi para Josué. Pai, que o Senhor transfira para os seus filhos nessa noite e filhas, que hoje tiveram a permissão para chegar na tua casa, para ter esse encontro com o Senhor. E eu te peço, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui só tem permissão para falar ao Espírito Santo de Deus. Então anula o pastor Luiz Carlos, Pai. Somente o Espírito Santo vai nos dar a direção, a orientação e a sabedoria para que possamos entender a tua palavra. E ser conosco, Pai, para que possamos sair daqui hoje blindados com a tua armadura, para que nada de mal venha sobre nós. E tudo será para a honra e glória do teu nome, que toda a igreja diga: glória a Deus. Alguns anos se passaram, desde quando o homem tinha à sua frente um rio e atrás de si um povo. Na frente as correntezas, atrás muitas dúvidas. Afinal, é um líder. Moisés tinha morrido e a indagação coletiva se limitava a duas palavras somente naquele povoaréu todo: e agora? E agora? Experiência tinha, era um homem vivido, Josué, mas a experiência dele era de campo de batalha. Mas faltava para ele algo, faltava alguma coisa. Ele tinha soldados, ele tinha armamento, mas faltava direção. Qual o caminho que eu devo tomar? E nesse momento, como está aqui na palavra, aparece o Senhor trazendo conselhos para que ele vá e cruze o rio. E eu quero que você entenda que na oração eu pedi para Deus transferir a promessa de Josué para vocês. E o Senhor te dá conselhos nessa noite para te levar à vitória, para você ver acontecer o especial. Ouvir o chamado de Deus é a primeira coisa. A primeira coisa, ouvir o chamado de Deus. Isso é muito importante,
Moisés, meu servo, está morto, portanto prepare-se agora, passe o Jordão. Ele ouviu, porque a nossa vida tem um ritmo muito intenso. Nós estamos rodeados por comodidades tecnológicas que nos facultam um acesso imediato a toda a gama de informação. Como afetados pelos meios, nós nos tornamos perdidos no consumo exagerado. Rejeitamos às vezes as reflexões e pausa, porque não queremos parar a nossa rotina, porque nós estamos sempre em busca de resultados. Josué era um estrategista militar, uma experiência de campo, tinha suas expectativas, seus sonhos, mas antes que ele pudesse dar qualquer passo para conduzir Israel à sua terra prometida, ele teve que parar e ouvir. E o exercício de ouvir é hoje um dos mais aflitivos exercícios do homem moderado, pois exige de cada um deles aquilo que ele tem por muito precioso: aceitar a possibilidade de abrir mão dos seus sonhos, de tirar um tempo para que possa escutar a Deus. E nós temos sonhos de Deus, cada um tem um sonho aí dentro de você, promessa dele para a tua vida. Se Deus te calasse, nós iríamos andar conforme nossas próprias ideias e sonhos. Mas quando você para e dá a liberdade para que ele fale, ele vai falar como ele falou com Samuel, em 1 Samuel 3,10, ele disse assim: o Senhor veio, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E no momento ele respondeu: fala, porque o teu servo aqui está. E quando ele fala, você pode prosseguir seguro, porque não vai haver derrota. Saber a direção de Deus é muito importante, é o segundo passo. Não basta ouvir a voz de Deus, mas temos que conhecer qual é a direção, a sua direção, o sentido de direção presente em alguns passos. Vai traduzir para nós um belo exemplo de segurança, quando você anda segundo a direção que ele vai lhe dar. Milhares de quilômetros para eles não significam nada. Ele sabia apenas que ele estava aprendendo a andar para alcançar o alvo pretendido. Era isso que ele queria. Povo de Deus. Ele está carregando o povo de Deus. E muitos estão por aí, aquecidos em suas igrejas, ouvindo os timbres da voz de Deus, mas muitos ainda se encontram dentro das igrejas completamente perdidos, sem direção. E alguns têm um conflito ainda interno de insegurança e falta de paz, porque ele não acredita muito nas coisas que são ditas com relação à palavra de Deus. E muitos têm visto o poder de Deus, muitos têm sentido a presença de Deus e têm crescido no entendimento. A nossa igreja é uma prova disso. Você tem crescido. Eu deixei isso aqui claro numa pregação. Mas muitos ainda não sabem qual é a melhor direção para vencer os adversários, para vencer o inimigo, para realmente ficar livre desse consumismo exagerado que existe aí fora, dessa sociedade deteriorada. Você tem que ultrapassar o Jordão dos medos, o Jordão dos receios, ultrapassar o Jordão das mentiras. E nessa noite o nosso Deus está quase gritando:
Mas às vezes você prefere pedir uma oração ao pastor para ultrapassar o Jordão, para vencer um obstáculo. E Deus está dizendo e está te apontando nessa noite a direção para além Jordão. É uma direção que exige a sua ação, uma ação forte. E para isso, como está aqui no versículo 3, você tem que confiar nas promessas de Deus. Terceiro passo é esse: confiar nas promessas de Deus. Porque as promessas que aqui você escuta, as promessas que são para vocês, não vêm do homem não, vêm da palavra de Deus. Então tome posse. Quando você crê, você vai ver acontecer. Você vai ver, você abre possibilidade. Você começa realmente a confiar e você fica certo da certeza disso. Deus prometeu a Josué: olha, você vai pisar lá na terra. Não havia contrato escrito, não havia cartório, não havia promessa direta de Deus, não. Nós somos conhecidos aí fora como os da Bíblia. Um povo que lê, estuda, medita e se orienta pelo que diz a palavra de Deus. É assim que deve ser, não é? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se de fato fosse assim, nós conheceríamos todas as promessas divinas. Mas as nossas responsabilidades individuais, enfim, né? Não permite, às vezes a gente fica meio em dúvida. Mas se você conhece a palavra de Deus, você nunca vai ser derrotada. Você nunca vai ser derrotado. Quando você conhece a promessa, ela nos consola, ela nos renova, ela traz esperança mesmo diante de grandes desafios, gerando em nós uma confiança para que possamos avançar, lutar para conquistar aquilo que nós estamos querendo. Mas muitas vezes nós ficamos refém do inimigo, ficamos preocupados, ficamos achando que nós vamos ser derrotados. E eu te digo, seria uma incoerência você, uma serva ou um servo de Deus, ser derrotado pelo poder do Satanás. Porque a palavra é bem clara que nenhuma arma satânica vai prosperar na sua vida. Não pode. Pode ter uma pequena tempestade, mas ela é passageira. Amém? Fala para o teu irmão, é passageira. No versículo 4 diz aqui para nós que ele tem a consciência da presença de Deus. Isso é muito importante. Deus está presente. O nosso Deus é real. Não é fictício, não é real. Você não está vendo, mas eu te digo com toda certeza, o nosso patamar é um patamar do espiritual. Você não está vendo, mas eu te digo que hoje à noite aqui tem liberação de milagres. E se Deus está presente, está no comando, acabou. Você vai temer de quê? Mesmo sabendo que as adversidades estarão aí, sim, mas não vai te afetar. Pode vir adversidade, pode vir obstáculo, porque você sabe que Ele está contigo. Ele está contigo. Essa frase bastaria para encerrar qualquer comentário e já tirar qualquer dúvida, qualquer receio. Mas veja que coisa linda. Ele não somente estará sempre conosco, como diz, mas Ele não vai nunca te abandonar. Ele não vai nunca te abandonar. Mas eu imagino o caminho inverso de alguns, que um dia saíram da presença de Deus por motivos tão banais, baseados às vezes no seu egoísmo carnal, agindo e falando para Deus, tipo assim: Pai, eu vou te abandonar um pouco, eu vou sair um pouco desse caminho, e eu vou te deixar. Eu não estou me sentindo bem. Eu não estou gostando muito desse negócio.
Você sabe o que é isso? É o discurso do ego. Eu não estou querendo ficar negócio de igreja, não. Mas o nosso Deus é maravilhoso, Ele não é falho. A sua presença está aqui do nosso lado. E tudo que nós precisamos, é ir em frente. É marchar. Não voltar atrás. Você vê que ele falou aqui no versículo 5, ser forte e corajoso, para que outros possam alcançar a bênção. Nós não podemos nos conformar com as bênçãos que nós já recebemos, mas outros precisam alcançá-la pela graça de Cristo. Muito pregamos sobre ser forte e corajoso, mas essa mensagem será incompleta se nós não concluirmos o pensamento de Deus, que remete a fazer desse homem forte e corajoso um agente de bênção para terceiro. Porque ele deixou claro: tu farás este povo herdar a terra. Então nós temos que ser forte e corajoso. Você fale sim, fale amém, fale sempre, para vencermos os nossos desafios, os nossos e do povo que está ao nosso redor, que ainda não conhece a palavra de Deus. Estão precisando ouvir o seu testemunho, precisamos ouvir a sua alegria de servir a um Deus vivo. Ao contrário de tantos que se dizem cristão e quase não vai à igreja. A igreja para ele é uma coisa meia assim, como é que eu vou dizer? Uma coisa assim, não tem muita importância, não. Eu vou só uma vez na semana e está ótimo, para mim está ótimo, pá. Ou então a igreja para ele é o seguinte: eu não gosto de ir lá muito porque tem um pastor lá que eu não me dou muito com ele. Ou então não, tem uma irmã na igreja que ela é horrível, cara, ela é muito chata, ela fala demais, por isso que eu não gosto de ir muito lá nessa igreja. Ou então, tem um obreiro, tem um diácono, eu não sei o que tem. Mas alguns dizem assim: eu não me importo muito de ir para a igreja não, sabe por quê, meu pastor? Porque eu estou sendo edificado na minha casa. Conformados em apenas receber. Nós somos chamados como igreja, que é um nome coletivo e não individual. Tem muita gente que não vem à igreja porque acha que basta ficar em casa que está tudo resolvido. E nós temos que ser aqui canais de bênção para os nossos irmãos. Deus não te envia a possuir uma terra para si, não, mas para todos. E a sua bênção, ela vai ser dividida para todos da tua casa, todos os seus amigos. Você será um abençoado. Mais ainda, você será um abençoador. Aqui no 6 ele fala: ser obediente e submisso. Aqui mais uma vez Deus novamente reafirma o dever do servo de Deus ser forte e corajoso. E mais uma vez não conclui essa frase com um ponto, mas continua através de uma vírgula que nos leva a entender outro propósito da necessidade de força e coragem: a submissão à autoridade espiritual. Mas atualmente o meio intelectual evangélico anda defendendo a bandeira da insubmissão. Deus diz a Josué para manter o projeto inicialmente dado a Moisés, sem a possibilidade de adaptações. E ele deixa bem claro: para que sejais bem-sucedido. Deus nos ensina que devemos ser humildes para sermos bem-sucedidos. Ao contrário do que prega o homem natural no mundo espiritual, independência e desvantagem. Agora, dependência e aliança e desenvolvimento, crescimento e conquista. Jamais devemos substituir a palavra de Deus por práticas resumistas e atalhos. Se você quer vencer, se você quer avançar, se você quer prosperar no seu caminho, deve entender que a chave do sucesso é uma só. Fala para o teu irmão:
meditação na palavra de Deus. Meditar constantemente na Bíblia é praticar o que a Bíblia ensina e prega. Nada de subterfúgio, atalhos, superstições. Resumirmos a palavra, especialmente a palavra, ela deve ter o seu lugar excelso. Não como enfeite de mesa de sala, na mesa de cabeceira do quarto. Mas a palavra tem que estar na sua boca. Tem que estar aí dentro de você, no coração. Para que você possa a todo momento, onde quer que você esteja, falar das coisas de Deus. Falar como você é feliz, como Deus tem te honrado. E se Ele não honrou, Ele ainda vai te honrar mais e mais, para que você possa fazer isso, para que você possa ser um abençoador. Então não se espante e nem teme com o que vem, o que virá, não interessa. Não tema ninguém. O nosso temor é somente a Deus. Nós não tememos bruxaria, bruxo, mãe de santo, pai de santo, avô de santo, nenhum demônio. Você só tem Deus, e tão somente a Ele. E o exército de Deus, gente, é corajoso. É pessoas corajosas, cujas forças são renovadas no Senhor. Na terceira vez que ordena força e coragem, Deus acrescenta o temor aos desafios e às adversidades como um elemento a ser extinto do nosso vocabulário. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora procure na sua Bíblia, Luiz Carlos, capítulo 1. O temor dos adversários é o princípio da sua morte. Esse é meu, ainda não foi publicado, mas tu pegou? O temor dos adversários é o princípio da sua morte, porque você é forte, você é corajosa. Cada dia mais você está melhor. E você pode tomar posse. Cada vez mais e mais você está crescendo. Josué cruzou o rio. E você acha o quê? Que nós não vamos cruzar? Fala para o teu irmão, você vai cruzar o rio, cara. Vai agora para Josué capítulo 3, 3:17. Josué 3:17. Olha que coisa linda. Josué 3:17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Desde que, há 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho, né? Israel atravessou aquele mar maravilhoso, e eles constataram aquele milagre de Deus. E todos tinham à sua frente um grande líder, o único de todos, que a palavra de Deus, né, deixou claro que ele conversava com Moisés, líder do povo de Israel. Ah, Moisés, figura marcante, estava tão acostumado com a presença de Deus que os desafios que se apresentavam diante dele eram tão facilmente solucionados que nem parecia desafios. Os maiores problemas que apareceram na frente de Moisés, ele resolvia de forma inesperada, como um dia que mandou chamar aqueles que estavam contra ele, e ele fez uma reunião com todos eles que estavam contra ele, falando mal dele. E ele tinha conversado com Deus sobre isso. E quando ele estava falando com eles, diz que a terra se abriu e engoliu todos eles. 220 pessoas sumiram de um estalo só.
220 pessoas. Outro dia ele falou para Deus assim: Deus, as serpentes estão matando o nosso povo. E o que Deus falou para ele? Moisés, levante uma serpente no deserto, uma estátua de uma víbora, e aquele que olhar para ela será curado imediatamente. Cara, como é que pode, né? Esse homem tinha uma intimidade tremenda com Deus. Ele tinha acostumado o povo a todos os dias, né? Vocês se lembram disso? A sair da tenda para recolher o maná, que tinha acabado, agora o maná está vindo dos céus. E o povo acampava no deserto, mas só armava a tenda, e quando viam a tenda armada de Moisés, a posição geográfica era importante, e o povo gostava de ficar em volta da tenda de Moisés. Ninguém tinha dúvidas que aquele homem tinha uma intimidade direta com Deus. Um homem que foi protagonista de um nascimento miraculoso. Se lembra? As parteiras hebreias não o mataram, não sei se lembra. Ele estava no rio, e as parteiras, antes dele cair, a parteira olhou para ele e falou assim: eu não estou podendo. Elas tinham ordem de Herodes para acabar com tudo, que era neném. Nasceu homem, acaba. Aí ela: olha, eu não estou podendo matar esse não. Aí a outra: para mim também está muito difícil. Aí a terceira parteira: ele tem um brilho muito especial. E aí dali ele foi para o rio, você lembra? Aí foi cair na mão da filha do faraó, teve uma educação primorosa. Moisés representava muito bem Deus. Ninguém tinha dúvidas disso. Ninguém ousava discutir com Moisés. E um dia, Deus falou para ele: Moisés, sobe aqui que eu quero conversar contigo. Ele sobe o monte Nebo, hoje está na Jordânia. Uma vista ao longe, de lá ele via Jericó. E diz a história que essa foi a última vez que o povo viu Moisés. E ele não voltou mais. Israel dorme com seu líder e acorda sem Moisés. Ficaram esperando no pé da montanha e nada aconteceu. Moisés não voltou. Até que a pior notícia chega em Israel: Moisés não vai voltar mais. Israel entrou em pânico. E agora como é que nós vamos agir sem o nosso líder? Quem falava com Deus era Moisés, ele falava com ele face a face. E agora? Como vamos viver sem alguém que nos dirija? O pior de tudo, quem é que vai dar a direção? Eles tinham conhecimento geográfico da situação. E nós estamos assim, ele falava, na beira do Rio Jordão. Como é que nós vamos conseguir passar para a terra de lá? Moisés não está mais conosco? Quem vai mandar abrir o Rio Jordão para o povo? Assim como foi no Mar Vermelho. Quem vai definir as situações que vão vir sobre nós? Moisés morreu, e todos eles conversando: Moisés morreu, acabou. Acabou, vamos parar com tudo. Não tem mais jeito não, Moisés morreu. E Moisés nunca tinha sinalizado o seu sucessor. Ele nunca disse nada. Ora, se ele houvera dito, né, e ele falasse: olha, se acontecer alguma coisa comigo, no meu lugar vai ficar fulano de tal, seria fácil. Israel agora está perdido. Vai falar com quem? Vai conversar com quem? Vai pedir ajuda a quem? Deus também não sinalizou para ninguém que o sucessor de Moisés seria Josué. Deus não falou para ninguém. Também Deus não falou para ninguém que ia levar Moisés. Deus só avisou o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Uma nação cheia de inimigos, uma nação cheia de problemas, uma nação complicada e sem líder. A nação agora está completamente descontrolada.
E a nação nunca tinha passado por nada parecido. E naquele momento o pânico se instaurou em Israel, como se eles estivessem à cega, sem ver a saída para a crise. Uma crise sem nenhuma perspectiva. Nunca se viu coisa assim. Quem sabe? Parente, se hoje aqui tem alguém vivendo mais ou menos com muitas dificuldades, com crises, com preocupações, achando que algo vai ocorrer que vai lhe prejudicar. Pode ser que tenha alguém aqui essa noite assim. Mas voltando para lá, de repente do nada se levanta um homem, Josué. Josué acorda na madrugada. Olha só, e ele já ensina para nós o primeiro passo para a vitória. Não adianta você se fixar na crise. Não adianta. A crise já está instaurada. Não tem mais nada que se possa fazer para tirar do lugar. O problema chegou. Você acorda e está no meio dela. Seu caminho de escape é tirar os olhos da crise. A orientação de Deus para nós: levante-se. A crise está onde você está. Mas, olha, marche. Marche, que a crise não vai te acompanhar. Crise é uma coisa que está debaixo da situação e do controle de Deus. A crise está esperando que você não faça nada, que você desista, que você fique em depressão, que você comece a ficar sofrendo, em derrota, chorando, desanimada de tudo. Mas a crise não espera que você vai se levantar. E hoje, se você está em crise, algum pequeno problema, hoje é dia de você dar uma resposta para ela. Hoje você vai dar uma resposta para ela. Você vai botar no teu coração: você não aceita essa situação que você está enfrentando. Eu não aceito essa situação. Eu vou me levantar. É isso que você tem que falar, porque Deus vai dar a solução para você, e Deus já está falando para você, já está profetizando para você que Ele vai te tirar dessa situação que, ora, nesse momento está te incomodando, vai cair por terra. É hoje, é hoje. Qual é hoje? Eu posso te perguntar: qual é a tua crise? Qual é a tua crise? É diagnóstico de doença? É alguma coisa assim? Pá, tá, Deus cura. Qual é a tua crise? Ah, com problema de trabalhista, de emprego? Está procurando um lugar? Eu só sei que Deus abre porta de emprego. É causa na justiça? A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então Ele é seu advogado. É parte financeira que geralmente abate sobre a maioria dos irmãos. Mas a gente sabe que Ele é o Deus do ouro e da prata. Presta bem atenção nisso. Ouro e prata. Se é problema familiar, aí a crise vai ser mais fácil, porque Ele restaura lares, Ele restaura casamentos, Ele restaura namoros. E se há solidão, eu te digo que Ele pode te mostrar a solução ainda essa semana. Então você tome posse, que hoje é a última noite que você vai ver essa crise. Hoje é a última noite que você vai ver essa crise. O profeta falou. Josué falou: eu vou me levantar, vou acordar na madrugada e vou falar com Deus. Aí isso aí é Josué falando: eu vou falar com Deus, eu vou sair dessa. Então nessa noite eu quero que você tome posse da autoridade de Deus, com muita ousadia, que você possa declarar: eu vou sair dessa. Eu não sei qual é a situação, mas se houver qualquer situação de adversidade, você vai sair dessa. Mas pare de olhar para o problema. Pare de olhar para o problema, senão ele cresce muito. Você tem que olhar para o seu Deus, que o tamanho dele é achando que não tem jeito às vezes, né?
Eu quero dizer que o Espírito Santo Todo-Poderoso vai descer sobre você. Porque nós não vamos aceitar a derrota. Nós não estamos aqui para aceitar a derrota, não. Nem pensar. Você vai marchar para o lado da vitória. Amém? E a crise pode ir embora. A crise pode ir embora. Ou então a crise pode ficar aí porque eu estou indo embora. É isso que eu quero que aconteça. Josué não teve culto de posse. Josué acordou tendo que liberar gente, mais de 2 milhões de pessoas, sem entender muito bem das coisas que implica em uma liderança imensa dessa maneira. Um reino dividido ainda em ministérios, né? E por enquanto só tem ele. E Josué, então, a primeira preocupação dele, conversando com um assessor dele: nós temos dinheiro? O assessor fala: não tem nada, não tem nada. E agora ele tem um outro problema. Ele tem que se reunir com o pessoal, chamar as lideranças todas para se apresentar, dizendo o seguinte: olha, gente, a partir de hoje eu sou o líder. E a possibilidade de rejeição ao seu nome era muito maior do que ser aceito. A situação era estarrecedora, que a possibilidade da pessoa ter coragem para falar tinha que ser imensa. Pessoas chamar os homens todos da tribo, aquelas tribos todas, e falar: olha, agora a partir desse momento sou eu o líder. Ele teria que dizer o seguinte: gente, a partir de agora eu vou suceder Moisés. Eu vou te dizer uma palavra e você só pega ela se você quiser. Deus pode estar te dando um problema tão grande que você não sabe nem por onde deve começar para resolver. E eu vou te dizer por que Deus está permitindo isso. Porque falta muito tempo, pouco tempo, para Deus se manifestar na sua vida de uma forma que ninguém vai ter dúvidas que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que está aqui com você nesse momento. O mesmo Deus de hoje, eternamente, ontem, hoje, eternamente. Prepare-se então, porque o mar obedeceu a Moisés e hoje ele obedece a você. Prepare-se, porque os inimigos caíram na frente de Moisés. E eu te digo que os seus inimigos também vão cair. E você vai ver. Porque é o mesmo Deus. O Deus de Moisés é o mesmo Deus que está com você. E hoje, nesse culto, o Deus de Moisés está se levantando para falar contigo. Nenhum problema vai chegar à sua casa. E que você possa dizer com toda a fé: nenhum problema vai me segurar, eu vou sair dessa crise porque Deus está do meu lado, fortalecendo as minhas ações. É isso que tem que acontecer. Moisés morreu, mas Deus não morreu. Ele continua aqui e vai dirigir os seus passos. Você vai sair em nome do Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que eles estavam em Setim quando Moisés morreu. Eles estavam entre Setim e Abel-Sitim. O que é isso? Era o lugar onde tinha acontecido as piores derrotas de Israel. Inclusive a história de Balaão acontece nesse local. Deus coloca o povo no pior lugar para enfrentar o pior problema e ainda enfrentar os seus inimigos. Mas vamos mudar isto. Pegue essa palavra para você. Você sabe onde você foi humilhado ou humilhada? Você sabe aonde você foi pisada? Ou alguém te feriu, te maltratou? Alguém te ironizou? Alguém te fez calúnia contra ti? Você sabe o lugar? Você sabe o lugar, quem sabe, um lugar que disseram que você não é nada? Que você ainda é muito... não está ainda preparada? Alguém falou isso para você?
Deus vai fazer você voltar a esse mesmo lugar. E nesse mesmo lugar Ele vai te exaltar. E vai te exaltar com a vitória. Para que todos saibam que Deus está do teu lado. Que nessa noite você receba uma bênção especial de Deus. E eu quero que os seus inimigos vão ver Deus exaltando cada um de vocês. Deus não quer que você saia em derrota, não. Onde quer que você estiver. E aonde você foi humilhado, você será exaltado. Deus vai te exaltar aonde você foi humilhado. Deus vai te honrar. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida, porque está chegando a hora, Deus vai te exaltar. E os perseguidores, aqueles que falam mal de você, vão cair aos teus pés. E você vai desfilar em vitória. Os inimigos não terão forças para te parar. E você vai passar por eles, batido, cantando o louvor. Hoje é o dia da minha vitória. Vem com Josué lutar de Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar de Jericó e as muralhas. O que está com você é maior do que tudo, gente. Fique tranquilo. Cada dia que passa, os seus inimigos estão ficando mais fracos. E você está ficando muito mais forte. Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei quem é. E Josué foi e falou: olha, a partir de agora eu sou o líder. E uma coisa ele deixou já claro para o povo: vamos fazer um jejum, porque amanhã vamos ter milagres. E diz a história que Josué se levanta e diz o seguinte: a história do mundo explica a abertura do Jordão em duas possibilidades. Uns começaram a dizer que havia uma erosão e tal, e que tem uma certa parte, um certo mês do ano, que o rio fica fraquinho e papapá. Outros dizer que o rio era muito largo, a água era demais, e realmente ali só um milagre. E as possibilidades, todas elas caíram por terra. Josué chega para os sacerdotes com a arca e fala o seguinte: temos que atravessar esse rio. Olha a largura dele, 50 metros, 50 e poucos metros, correnteza, pá. E ele olha: sacerdote, vocês vão com a arca da aliança na frente. Aí sacerdote, um olha para o outro, aquela água, aquela correnteza forte. Vocês vão na frente. Atrás vem eu e o povo. E o Jordão estava transbordando. O sacerdote vai, mete o primeiro pé na água. Aí vão andando. A água está na canelinha. Está na canelinha. E eles estão entrando, carregando a arca. E a água está subindo. Eu não estou vendo nenhum sinal, não vai parar, está difícil. A água já está aqui no joelho. E eles estão entrando. Daqui a pouco um já olha para o outro, já desconfiado, porque a água já está na barriga. E eles estão carregando a arca, a água está aqui já. E um olhando para o outro, já dando um passo devagarinho, né? Porque isso é um certo receio. Que daqui a pouco vai a água, só pá, derruba tudo, vai a arca, vai tudo para as profundezas do inferno. Aí eles dão um passinho mais devagarinho. A água, gente, está no pescoço. E os sacerdotes estão segurando a água. Está no pescoço. Atrás está Josué
E aquele povão todo esperando ver. Aí vocês imaginem o que eles já estavam conversando. Cara, vai morrer todo mundo. Olha, a água não parou não. Não parou não. Acabou, cara. E agora, que agora vai ser o escândalo. Ih, rapaz, olha só. Vai Josué, vai todo mundo para o inferno agora. Imagine mais de 2 milhões de pessoas falando. Vocês imaginam as conversas que tinham lá. Daqui a pouco, eles estão andando, a água vai chegando por aqui, ó. Já perto da boca, e ele já levantando o pescoço. Daqui a pouco, ele sente que a água desceu, ficou na garganta. Aí eles foram andando, a água desceu, ficou no peito. Você sabe o que aconteceu? O nosso Deus fechou a água a 30 quilômetros acima, fechou a água. Não vai mais descer água. Então aquela água que estava descendo era o refluxo. Refluxo. Gente, quando eles chegam mais pro meio assim, a água já estava na canela de novo. Quando vai mais para frente, a água secou. Aí eles ficaram ali parados com a arca, segurando a arca, apenas para ver a multidão que ia atravessar. Gente, mais de 2 milhões. Eles já pés secos, só vendo a multidão passar. Todo mundo feliz, alegre, porque houve um milagre. E milagre não se explica. Milagre a gente vive. Ah, Deus está falando para você, olha, a sua parte é se levantar. Acredite que os seus problemas vão ficar para trás. A sua parte nessa noite é apenas ter fé. Vai andando que você vai ver o Jordão se abrir. Às vezes você está com um problema e você não está conseguindo resolver. Quantos cultos você já viu, já participou, fez campanha, fez jejum e não está acontecendo. E Ele está falando para você hoje. Você hoje vai aprender a molhar os pés. Aprender a molhar nos pés. Você vai entrar no Jordão. E eu te digo que o Jordão vai se abrir. Receba essa palavra profética de um instrumento de Deus. Se você andar e ir atrás do homem de Deus, o pé vai molhar. Mas no meio do rio, a terra vai secar. E você vai passar. Fala para o teu irmão, você vai passar. Você pode estar vendo assim, mas pastor, eu não estou vendo milagre. Eu sei, mas eu quero te falar que o rio vai se abrir e você vai passar. E todos passaram. E você não vai só você passar, não, você vai ver muita gente sendo abençoado. Mas eu quero que você tenha fé. Você não vai achar uma palavra de Deus falando isso para Josué. O milagre tem que ser profetizado por quem precisa. Tem que estar no coração. Você quer um milagre? Você quer um milagre? Você tem que acreditar que vai acontecer. Você sabe do milagre que você precisa. Mais uma vez eu volto a falar. O Deus de Moisés é o mesmo que hoje está ao seu lado. Você vai passar. Hoje é uma noite profética. E nós vamos fazer esse ato profético. Mas esse ato profético é para quem crê. Eu acredito
que Deus vai dar um jeito na sua situação. Pela autoridade do meu Deus, que tem me usado como seu instrumento de bênção. Preste atenção. Nessa noite, eu vos autorizo a profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você agora fique de pé. Não se distraia com nada nesse momento. E traga nesse momento, traga na sua mente a existência do milagre que você está precisando. O poder do nosso Deus se manifesta agora no nosso meio, deixando claro para você que seu milagre já chegou. Tome posse. Às vezes você fica parecendo que isso é uma coisa tão distante. Fica achando que nada vai acontecer. Eu peço nessa noite que Deus te dê fortalecimento para que você possa seguir em frente, levantar a sua cabeça e saber que há um Deus Todo-Poderoso cuidando da tua vida. Mesmo se você estiver inseguro, mesmo se você estiver assustado, eu quero que você consiga enxergar a luz. Existe uma luz no meio da escuridão. Que você possa saber que Ele nessa noite está te capacitando para que você se levante. Quem sabe se você tomou algum tombo, você vai se levantar muito mais forte. Deus vai liberar para você. Ainda que você pense que as coisas estão confusas, Ele vai te dar o poder para agir. Você vai sentir nessa noite o toque dEle. Ele está passeando no nosso meio. O Espírito Santo está liberando sabedoria para que você compreenda as dores e que você possa curá-las. E transformando tudo isso em motivação para seguir em frente. Que você receba o poder para curar feridas. Feridas que alguém te causou. Deus te dê reforço para que você possa seguir em frente. Como Ele ensinou aqui, deixe a sua crise aí e saia de perto dela. Que Ele renove a sua fé. E com a ajuda dEle, você vai se tornar muito mais forte. Cada dia, Deus vai se mostrar para você. E vai falar do valor que você tem. E que você possa dizer com o coração: esse é o meu Deus. O Senhor é o nosso guia. Então nessa noite Ele concede o melhor caminhar. Em teu nome e no nome do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, essa semana será uma semana de vitória. Que você diga amém. Glória a Deus, aleluia.